Rick and Morty, a famosa animação aclamada pelo público e pela crítica, que para você que não conhece é simplesmente um velho e o neto dele vivendo aventuras malucas com ficção científica. É tipo um De Volta para o Futuro. E para você que não sabe, a série foi literalmente originada disso, uma paródia de Volta para o Futuro. A série no total possui 8 temporadas, tendo uma que está sendo lançada exatamente na época da gravação desse vídeo, sendo por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Por que Rick and Morty tá ficando igual South Park? E não, isso não é bom. Bem, antes de eu começar a tacar o pau na nova temporada, eu vou começar falando que eu sou um grande fã de Rick and Morty. Eu já acompanho a série desde 2019, mais ou menos, e você deve estar pensando, poxa, mas isso não é muito, mas sim, já fazem 6 anos, então eu já acompanho a série faz um tempinho. Então dá pra ver que eu tenho uma certa propriedade para poder comentar sobre a nova temporada, mas não só ela, mas as novas temporadas, porque já faz um tempinho que Rick and Morty não tá no seu auge. Vamos então falar sobre o episódio que me deu ideia de fazer esse vídeo, o 7º episódio da 8ª temporada. Só avisando aí, para quem ainda não tiver assistido, vai estar cheio de spoiler nesse vídeo, então vai lá, assiste o episódio, volta aqui e termina o vídeo. Eu vou começar falando que eu não odiei esse episódio. Na verdade eu adorei ele, é um episódio engraçado, referências legais, só que chega nesse ponto. Referências. Por que eu curti o episódio? Primeiro, eu conheço James Gunn. Segundo, eu conheço o contexto do episódio, eu entendo o que ele está satirizando. Mas agora, esse episódio é muito dessa época. Vocês devem estar pensando, como assim? Vamos lá, uma pessoa daqui 5 anos. 5 anos, não é tanta coisa. Ela vai reassistir todas as temporadas de Rick and Morty. Porém, ela não sabe o contexto mínimo da nossa época, do que está acontecendo para entender esse episódio. Então, em resumo, ela vai assistir o episódio e vai ficar se perguntando: quem caralhos é esse cara? E o que esse episódio está falando? Tipo, ela vai entender as piadas. Talvez ela vai entender o que está acontecendo em si no episódio. Porém, ela vai ficar muito perdida em vários aspectos. E é isso que me faz lembrar South Park. Alguém se lembra ainda nas primeiras temporadas de South Park, quando tudo era tão mágico e fantasioso? Sabe, os episódios não precisavam de contexto social ou contexto de época, você podia simplesmente assistir qualquer um em qualquer ordem. Tanto que foi assim que eu comecei a assistir South Park, tipo, eu só assistia, sei lá, um episódio da primeira temporada, depois ia pra 8ª, voltava pra 5ª, ia pra 4ª, vocês entenderam. Eu não assistia em ordem. Isso que era mágico em South Park, você podia assistir na ordem que você quiser, porque os episódios não tinham coerência, eles eram só episódios bobos, episódios engraçados, você dava umas risadas, se divertia e acabou. Mas com o tempo, isso foi mudando. Daqui a pouco, o South Park virou uma série mais política. Olha, meu Deus, presidentes, meu Deus, olha como os Estados Unidos é burro, crítica social foda. E acabou aquelas histórias mais mirabolantes e uau, alienígenas, crítica a religiões, entendeu? Isso acabou. Virou uma série mais chata, na minha opinião. Tanto que é por isso que eu só dropei de South Park e não assisti as novas temporadas. E é esse o meu medo com Rick and Morty, porque dá pra ver que Rick and Morty sutilmente tá seguindo esses passos. Tá virando uma série mais crítica social foda sobre algo que tá acontecendo na sua época. Só que, tipo, com o tempo, por enquanto ainda tá sendo de um jeito divertido, porque principalmente eu entendo a droga da piada. Mas e daqui a pouco, quando eles começarem a meter política no meio, ou qualquer outro assunto que esteja mais na época, e deixar de lado as histórias mirabolantes? Porque vamos lembrar, o Rick acabou com seu Nêmesis, e nessa mesma temporada que eu tô comentando, acabou com o Império Galáctico lá dos, sei lá, esses aliens bizarros aí, entendeu? Então, tipo, porra, daqui a pouco não vai ter mais história. E Rick and Morty tá se alongando cada vez mais, o que? Tem umas 3 ou 4 temporadas ainda confirmadas depois dessa, entendeu? Tem duas opções, ou Rick and Morty vai virar um South Park da vida, ou Rick and Morty vai virar um Simpsons da vida.
Convenhamos, isso também é horrível, porque Simpsons já devia ter acabado já faz uns 10 anos. E vamos lá, outro problema que eu tô tendo com essa nova temporada, e que eu meio que já acabei de comentar, as histórias estão ficando chatas. Mas tipo, num nível que, cara, não tá sendo mais divertido. Vamos lá, até agora nós tivemos o quê? Um episódio legal, um episódio mediano, um episódio merda, outro episódio mediano e um episódio legal. Cara, o que tá acontecendo com o Rick and Morty? Onde, caramba, cada episódio da nova temporada era um show, era algo incrível, valia a pena você esperar uma semana inteira pra você assistir. Enquanto isso agora tá tipo, olha galera, venham ver a nossa nova piada sobre incesto. Entenderam? Tipo, virou um troço maçante, virou um troço chato em alguns aspectos. Eu não vou falar que toda a temporada tá uma merda, porque simplesmente tem alguns episódios que estão muito da hora. Só que tem alguns que estão tipo, caralho, que merda é essa? Por que eu esperei uma semana inteira pra eu poder ver isso? E eu acho que é esse meu problema principal com as novas temporadas de Rick and Morty e simplesmente o meu medo deles estarem virando o novo South Park. E realmente, se isso acontecer, eu vou ter que infelizmente parar de assistir essa série, que, na minha opinião, é uma das únicas séries, tipo Adult Swim, recentes que são ligeiramente divertidas. Porque, realmente, esse fator diversão tá acabando aos poucos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que tenham entendido direitinho o que eu quis dizer com Rick and Morty ser o novo South Park. Bem, e é bem isso. Eu gostei de ter feito esse vídeo, acho que ficou legalzinho. Espero que vocês tenham também achado isso. Eu tô pensando em trazer uns vídeos mais assim, falando sobre a minha opinião, sobre filmes, séries, algumas coisas assim também. Ou só fazer algum vídeo igual o anterior do Godzilla. Eu ainda vou fazer, acho que um vídeo falando sobre os novos filmes do Bob Esponja e como eu tô realmente decepcionado com o que a Nick tem feito, ou só pra Fox deixar os Simpsons morrer. Mas eu ainda tô pensando direitinho, tem alguns outros temas que eu quero abordar nesse canal. Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima, falou!